Meus queridos alunos do 902, vamos dar sequência ao nosso estudo aí das razões trigonométricas. Nessa aula em particular, dando sequência à aula anterior, onde eu falei de uma proposição mais geral das razões trigonométricas, agora nós vamos entrar nas três razões trigonométricas fundamentais, que vai nortear todo o nosso estudo de trigonometria nesse período aí. A primeira delas é a ideia de tangente. Usaremos a palavra tangente para associar a medida do ângulo de subida e o índice da mesma subida. A tangente do ângulo de subida é igual ao índice de subida associado, ou seja, é a relação entre o afastamento e a altura de acordo com o ângulo. Na aula passada nós tivemos um problema, foi colocado um problema onde a gente tinha que determinar qual era a rampa mais íngreme. Na época nós não tínhamos ferramentas suficientes para isso. Agora nós vamos retornar essa figura e construir os modelos matemáticos, ou seja, construindo os triângulos referentes a ela. Tínhamos uma pergunta qual das duas rampas era mais íngreme. Então, resolvendo pela ideia de tangente, veja, eu tenho o ângulo, tenho o afastamento e a altura. Então, o índice de subida ele vai ser determinado por essa relação entre a altura e o afastamento. Além da tangente e do ângulo de subida, que é obtido pela razão entre altura e afastamento, veremos que há outras razões que envolvem também o percurso que podem ser úteis na resolução de problemas. Então, daí vem a ideia do seno. Em qualquer subida, podemos determinar a razão entre a altura e o percurso, será um número indicado aqui, a gente vai chamar de K2, ou seja, esse K é um número qualquer. Então, sempre nós vamos perceber que o seno vai estar relacionado à altura com o percurso na rampa. E a isso é dado o nome de seno. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Pensem em duas subidas com percursos iguais, de subidas alfa e beta, ou seja, os ângulos são diferentes, o percurso é mesmo tamanho, mesma distância percorrida, mas os ângulos são diferentes. Então, respondam, qual delas terá altura maior? Quem será o maior, o seno de alfa ou o seno de beta? Qual das subidas é mais íngreme? E façam desenhos para construir suas respostas. Daí nós temos a ideia do cosseno. A ideia do cosseno, ela já relaciona o afastamento com o percurso, o afastamento horizontal. Enquanto o seno ele fala de afastamento de subida, né, vertical, o cosseno ele vai tratar do afastamento. E nova proposição de investigação para vocês. Vamos comparar esse afastamento, tá? De acordo com ângulos diferentes e percursos de subida iguais. Nós temos também outras definições de seno, cosseno, tangente, norteada pela semelhança de triângulos. Se ABC é um triângulo retângulo e A, então nós temos essa condição. A é a medida da hipotenusa, B e C são as medidas dos catetos, que são os lados que formam um ângulo reto. B e C são os ângulos agudos, AC é o cateto oposto ao ângulo B e AB é o cateto adjacente ao ângulo B. Lembrando que a palavra adjacente sempre me dá a ideia de próximo. Então, o ângulo B, que está aqui, o cateto oposto é o Bzinho e o cateto adjacente é o Czinho. Se a gente considerar o triângulo AOB, o ângulo AOB como θ, tá? Variando de 0 até 90 graus, ou seja, um ângulo agudo, e nós traçarmos a partir dos pontos, tracemos os pontos C, E e G, que determina a semirreta OA, tá? Então, nesses pontos aqui, a gente vai traçar as perpendiculares à semirreta OB. Os triângulos formados, se a gente perceber, existem razões que são constantes. Nós vamos ter
CD está para OC, assim como EF está para OE, assim como GH está para OG. Nós vamos reparar que isso é um constante. Lembrando, e muito importante isso, a semelhança de triângulos é a base de toda a trigonometria. Ela vai sair de toda a razão de semelhança de triângulos. Então, essa relação depende apenas do ângulo, θ, e não do tamanho do triângulo retângulo, o qual θ é um dos ângulos agudos. Ela é chamada de seno, e escrevemos que o seno é CD sobre OC, medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Então, a relação do seno sai da relação da semelhança de triângulos. De modo análogo, nós temos outras semelhanças que vão definir o cosseno e a tangente. Então, mais uma investigação para vocês. Eu queria que vocês tentassem fazer isso, tentassem comprovar e justificar essas afirmações aí. Seno, cosseno e tangente só dependem do ângulo, independe do tamanho dos triângulos, tá? Eles vão depender apenas do ângulo. Então, para finalizar, eu quero propor a vocês que façam as atividades do livro de vocês, bem como a atividade extra que eu vou colocar na plataforma. Lembrando que vocês têm que realizar essas atividades extras e mandar para mim ou pela plataforma ou por e-mail. Um grande abraço a vocês, um grande beijo.